René Descartes foi um filósofo de grande importância aí para a filosofia e também para a modernidade. René Descartes nasceu aí em 1596 em La Haye, na França, e faleceu em 1550 em Estocolmo, na Suécia. René Descartes aí é considerado o pai da filosofia moderna e também é considerado aí o pai da matemática e também considerado aí o fundador do racionalismo moderno. Então, do ponto de vista epistemológico, para ele a dúvida é o ponto de partida para o conhecimento, para alcançarmos a verdade das coisas. E René Descartes viveu aí uma vida itinerante na Europa. Quando jovem, ele nutria um desejo enorme de descobrir a natureza do homem e também do universo. Mas depois de ter estudado filosofia, ficou cada vez convencido da sua ignorância. Então isso perturbava muito Descartes. E assim como Sócrates, ele também estava convencido de que a certeza é algo alcançável apenas por meio da razão, não é por meio da experiência, como diziam os empiristas, né? Por meio do sentido, mas também por meio aí da razão. Nem sempre podemos confiar naquilo que está escrito em livros antigos e jamais podemos confiar naquilo que nos dizem os sentidos, aquilo que nos diz aí a experiência, né? Platão também dizia isso. Ele pensava que apenas a razão pode nos conduzir a um conhecimento seguro, a um conhecimento verdadeiro. E pode-se traçar uma reta desde Sócrates e Platão, passando aí por Agostinho, até chegar a Descartes. Tanto Sócrates como Platão e Santo Agostinho eram racionalistas. E todos eram marcadamente, né, movidos aí pela razão. Eles diziam que a razão é a única fonte segura para alcançarmos aí o conhecimento. Depois de estudar muito, Descartes chegou à conclusão de que o conhecimento herdado da Idade Média não era necessariamente digno de confiança. Então, o conhecimento baseado na fé da Idade Média, para Descartes, isso não era confiável. Somente a razão que poderia nos conduzir até Deus, não aí os sentidos. Você talvez podemos aí compará-lo com Sócrates, que não confiava nas ideias em que se deparava nas suas andanças pela praça de Atenas. Então Sócrates sempre indagava, sempre questionava as pessoas na praça. Então, para ele, o indagar, o questionar, era um ponto de partida aí para alcançarmos o conhecimento verdadeiro. Então, Descartes atribui exclusivamente aí à razão a capacidade de alcançar a verdade. Então, para Descartes aí a razão é a capacidade de alcançarmos aí a verdade das coisas. Assim sendo, o racionalismo coloca a razão em uma posição de centralidade. Então, Descartes colocava a razão como central. Então, Descartes supõe que o ser humano dispõe de uma estrutura mental inata, ou seja, o homem já nasce com o conhecimento. Então, com o passar do tempo, ele só vai modelando aí esse conhecimento. Desse ponto de vista, a aprendizagem é um processo interno que depende exclusivamente do sujeito e de sua introspecção, de pensar sobre o próprio pensamento, raciocinar. Relacionando aí o raciocínio de Descartes para o campo da educação, podemos afirmar que, para ele, todo conhecimento provém da dúvida. Embora que nos escritos de Descartes não tenha ele não fale de educação, mas o pensamento dele, a filosofia dele, tem muito a ver com a educação, né? Então, relacionando aí o raciocínio de Descartes para o campo da educação, podemos afirmar que, para ele, todo conhecimento provém da dúvida. Então, todo conhecimento provém da dúvida, do pensar, do raciocinar sobre o próprio pensamento. Assim sendo, caberia a qualquer professor pôr seus educandos a duvidar,
né? Desafiá-los seria o caminho para a aprendizagem, para o conhecimento. Então, o professor, ele tem que desafiar o seu aluno a duvidar. Então, é a partir da dúvida que o aluno vai caminhar em direção ao conhecimento, à aprendizagem.